Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É uma alegria ver acontecer isso que nós fizemos. A ideia de repactuar, assinar novamente o pacto, ela surgiu durante estudos de EBD. E, salvo extremo engano, em conversa com o Esteban. E isso ficou em nossa mente e foi revigorado conforme estudamos ao longo do ano outras vezes sobre pactuar-se, seja na primeira ou segunda vez que nós estudamos ao longo da EBD, seja à noite aqui estudando Esdras. E por isso hoje celebramos ser igreja. Celebramos o aniversário da igreja naquilo que é ser igreja, que é comprometer-se com um corpo local. Comprometer-se primeiramente com Deus, ao amar o próximo. E para esclarecer este pacto, nós tivemos basicamente nos moldes conferência, esse tema de aliados pelo sangue. Hoje de manhã, estudando o pacto, nós estudamos os efeitos dessa aliança e hoje chegamos ao terceiro tópico, que é perseverando na aliança. Vamos ler novamente os versículos que têm sido base dessas reflexões, Hebreus 10, 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25. Vamos fazer essa leitura. Os irmãos acompanhem, eu vou ler. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez. Glorioso Deus, clamamos a Ti, pois dependemos de Ti. Tudo que nós fazemos depende do Senhor. Até externamente fazendo, nós dependemos do Senhor, pois existimos por Ti, para Ti, por meio de Ti. Mas para fazermos em verdade no nosso interior, dependemos do Teu Santo Espírito. Para que ouçamos essa mensagem e ela seja útil em nossa vida, dependemos do Teu Santo Espírito. Ó Deus, enche-nos da Tua palavra e do Teu Espírito. Conduz-nos como igreja, segundo a Tua vontade. No nome santo de Jesus. Amém. Você tem confiança ou hesita ao assinar o compromisso com Deus e a igreja? Começamos com essa pergunta, obviamente retórica, para você analisar. Para assinar um compromisso com Deus, assinar um compromisso com os irmãos, você tem confiança ou hesitação? Nós estamos celebrando os 36 anos desta igreja. Esta igreja ainda está firme na aliança feita com Deus e com os membros, uns com os outros. Essa igreja continua firme nessa aliança. Quando nós olhamos para o texto que nos é base aqui, os hebreus não estavam tão firmes no momento desta epístola. Ela foi escrita justamente para impedir judeus cristãos de retornar ao judaísmo, perseguidos por judeus. Então,
como o pastor Messias havia falado na noite anterior, eles queriam e estavam fazendo isso. Deixar a substância para voltar-se às sombras. Deixar o Novo Testamento para voltar ao Antigo Testamento. Deixar Jesus para voltar ao sistema judaico. Mas esse texto lembra o povo de seu compromisso. Nós ouvimos que o clímax da fé é o compromisso. E esse texto trata disso, principalmente porque começa, e vocês podem perceber nessa estrutura, tendo. Ou seja, se você tem, se você possui, tendo isso, possuindo isso, então estamos falando de uma base, de uma estrutura que ele coloca e que foi nos tratada ainda ontem. Essa base é a superioridade da nova aliança. Essa base é realmente tendo Cristo. Então, a antiga aliança tinha o véu, que separava do Santo dos Santos, no qual só entrava o sumo sacerdote, o povo não acessava. Tinha então a separação, tinha os rituais contínuos de sacrifício pelo pecado. A nova aliança tem acesso, tem aproximação através de carne e sangue. Entrar no Santo dos Santos pelo sangue, como diz o versículo 19, pelo caminho do véu rasgado, que é o próprio corpo rasgado de Jesus Cristo, por nós, como diz o versículo 20. É na carne e no sangue de Jesus Cristo que vamos a Deus. É na carne e no sangue de Jesus Cristo que vamos aos céus. Mas esse novo e vivo caminho tem poder sobre nós, que estamos no caminho. Não é só um caminho poderoso, mas é um poder do caminho atuando em quem está no caminho. Não é apenas uma estrada diferente, mas uma que transforma quem nela anda. Se você está nesta aliança, nesse novo caminho, você muda. Em algumas coisas, segundo o texto, este, então, caminho, este Cristo, tendo ele, versículo 22, o que muda? Aproximemo-nos. Então, você é transformado para se aproximar de Deus, em verdade, convicção, pureza interna e pureza externa, citadas aqui como sincero coração, plena certeza de fé, coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, verdade, convicção, pureza interna e externa. Ainda no versículo 23, guardemos. Você é transformado para guardar firme a confissão, para perseverar, sem vacilar, não por seu mérito, mas porque ele é fiel, aquele que fez a promessa é fiel. E tudo isso são efeitos individuais em você, mas também há efeitos coletivos. Versículos 24 e 25. Consideremo-nos e não deixemos de congregar, ou podemos colocar aqui, congreguemos. Efeitos coletivos que nós vamos observar mais um pouco esta noite, mas também vimos, tanto os individuais como os coletivos, maravilhosamente esta manhã, para quem esteve aqui. Vimos que todo aquele que está nesse novo caminho em Cristo, crê em Deus e na palavra, cresce e trabalha para que a igreja cresça, coopera e contribui servindo e abrindo mão de si mesmo, compartilha o evangelho através da sua vida, visando a expansão do reino, convive em cuidado, oração, auxílio, perdão. São efeitos individuais e também coletivos. É guardar firme a confissão, mas também considerar uns aos outros. Isso é estar em Cristo. Ao ser membro, você promete guardar a confissão. Ao ser membro, você promete considerar o outro. Isso é ser membro da igreja. E nós vamos tratar dessa exortação coletiva
e também de 2 grandes alertas, apenas para frisar a importância delas. Então, repito, sua vida tem evidenciado em santidade e comunhão que você está com Cristo? Ou ainda, você tem confiança ou hesita em assinar o compromisso com Deus e com a igreja? Perseverando, então, nessa aliança, a exortação é, primeiro ponto, sem deixar de congregar. Sem deixar de congregar. Vamos repetir versículos 24 e 25. Que dizem: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus está escrevendo a cristãos em perseguição, em risco, perdendo bens, perdendo fontes de renda e tendo outras formas de retaliação. Lá, se você dissesse que é cristão, se você seguisse a fé apostólica, a orientação apostólica, você correria riscos. Qual seria, então, uma saída fácil que estes hebreus estavam fazendo? Se esconder em sua fé e vincular a sua prática ao judaísmo, agradando os seus perseguidores. Então, eu vou crer quieto aquela crença enrustida, aquela crença secreta, e vou seguir outra coisa para agradar e não gerar problemas para mim. Mas, qual é a vontade de Deus, segundo o autor dessa epístola aos Hebreus? Olhem para Cristo e vivam a superioridade de Cristo, a carta diz isso. Olhem para Cristo e vivam a fé somente nele. Olhem para Cristo e vivam juntos a fé e a perseverança, custe o que custar. Esses irmãos, eles estarem juntos, significaria que muito mais facilmente eles seriam perseguidos. Significa o dano, significa o prejuízo. Mas isso pouco importa, tendo em vista o galardão celeste. Se eu realmente creio, se for necessário, eu morro pela fé. Afinal, aquele que vislumbrou os céus de glória através da cruz de Cristo, não troca Jesus por nada neste mundo. Quem se aproximou de Deus pelo sangue e pela carne do Salvador, jamais trocará a beleza da glória pelo cinza pálido deste mundo. Está valendo os céus, está valendo a glória, está valendo vida eterna. Está valendo tanto, mas também há tanta perseguição que Deus ordena que eles vivam juntos a sua fé. Estejam em igreja, em comunhão, não se isolem. Por um lado, estar unido é perigoso para o seu tempo, para o seu dinheiro. É motivo, então, por eles estarem falhando. É o motivo da falha deles. Mas também é motivo que tantos falham hoje em dia. Sim, estarmos juntos vai ser arriscado para o nosso tempo e para o nosso dinheiro. Não querem tantos, lá e cá, correr o risco de perder de si em prol do outro. Mas, por outro lado, é seguro para a alma. É risco numa integridade egoísta de tempo e dinheiro, mas é segurança, consolo, cuidados inestimáveis para a alma. É seguro para a alma, pois estarmos juntos é para considerarmos uns aos outros e também para sermos considerados pelos outros, com o objetivo de estimularmos ao amor e às boas obras. Então, irmãos, viver igreja é pensar para além de si mesmo, é pensar
para além de si mesmo. E isso é cuidar de si mesmo também. O egoísmo, o apreço a si e viver para cuidar só do seu gosto é um caminho firme para o inferno. E essas amarras são perigosas. Servir a si mesmo é extremamente perigoso. O mundo, Satanás e o inferno querem te viciar em você mesmo e usam inúmeras estratégias a todo tempo para isso. Para você olhar somente para o seu próprio umbigo. Por sua vez, amar ao próximo é efeito da graça em nós. E que maravilhosa graça é essa, no caminho para o céu. A igreja, então, é um caminho sólido para os céus, ao te desprender de seu egoísmo. Aqui você precisa cuidar do próximo. Como Cristo, ali em Filipenses 2, que não cuida somente dos seus próprios interesses, mas também nos dos outros. Quando foi a última vez que você procurou alguém para cuidar? Quando foi a última vez que você procurou alguém para cuidar? Aqui nesta igreja, você precisa ser cuidado pelo próximo, estando disposto a isso. Só que para isso, você tem que ser humilhado. Isso exige a sua humilhação. E isso você busca ativamente. Não espera passivamente alguém vir cuidar de você. Quando foi a última vez que você procurou alguém para cuidar de você? Não posso ter bloqueios. Não posso me sentir estranho aqui. Preciso entender que a família de Deus é o meu lugar. O nosso dia a dia precisa estimular o amor. Nosso dia a dia precisa estimular boas obras. Colossenses 3, 12 a 14. Diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Quem são os eleitos, santos e amados, senão nós aqui reunidos? E todo o corpo que professa Cristo em toda a face da terra. Revestivos de quê? De ternos afetos de misericórdia. Olha como é o trato. Ternos afetos de misericórdia. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É assim que nós teremos possibilidade de cuidarmos uns dos outros. Não é com pedras e paus, mas com braços abertos, que são instruídos em ternos afetos de misericórdia, em bondade, em humildade, em mansidão, em longanimidade. Versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, o vínculo de Deus, o vínculo da perfeição, o que Deus é em sua essência. Amor. Assim deve ser a nossa comunhão. Você está sendo misericordioso no trato com os irmãos da igreja? Bondoso, humilde, manso, paciente. Obviamente, isso só vem de Cristo. Esse é o caráter de Cristo refletido nos filhos de Deus. Pela palavra, pelo Espírito. Nós precisamos dar suporte uns aos outros e oferecer perdão. É impossível pecadores conviverem sem perdão. Pessoas chatearam pessoas aqui. Pessoas foram rudes com pessoas aqui. E olha que nós prometemos delicadeza no trato em nosso pacto. Pessoas ignoram necessidades aqui nesse lugar também. Pessoas
se omitiram em cuidados aqui nesse lugar também. Nós deveríamos ter vergonha de falar isso? Sim. Nós precisamos esconder isso? Não. Porque o mundo não pode nos olhar como hipócritas. E nós não podemos lançar um peso de perfeição uns nos outros, todos como fariseus fingindo que está tudo perfeito, escondendo os próprios erros. Por isso, em todos os cultos, percebam, e nunca cansem disso, nós temos lamento, nós temos pedido de perdão, nós reconhecemos quem somos, pecadores, remidos e arrependidos. Nós fazemos tudo isso mesmo contra o nosso próprio pacto. Eu, Tiago, falhei com vocês. E tenho falhado com vocês, irmãos. E peço perdão. Desde agora, peço perdão a cada um dos irmãos que tenho falhado. Desde os mais atingidos, minha esposa, até a cada um de vocês, amigos e irmãos próximos. Eu tenho falhado. Só que o meu acerto não vai nos manter unidos. O que vai nos manter unidos é o perdão. É o perdão. Você não é apenas alguém a perdoar pessoas. Isso já é difícil bastante. Mas você também é alguém a pedir perdão. Se você não tem nada a pedir perdão nessa igreja, bom, você deve achar que você é o próprio Cristo. Todos os demais precisam, hoje, pedir perdão nessa igreja. O autor diz que não podemos deixar de congregar. Ao contrário, façamos admoestações. Congregar é conviver, é vincular, é estar em comunhão, é estar em ajuntamento, mas estar fisicamente junto não é o suficiente. Deixar de congregar tem um oposto aqui no texto. Qual é o oposto do texto de deixar de congregar? Admoestar. Não é congregar. Por isso ele não fala congreguemos, simplesmente. Ele está falando, não deixe de congregar, antes admoestem. Congregar é admoestar, alertar, repreender, corrigir na palavra. Admoestar, isso é congregar. Se você não alerta seus irmãos quanto aos pecados, você não congrega. Se você não instrui o seu irmão a perseverar na fé, você não congrega. Se você não exorta o seu irmão a ler, a orar, você não congrega. Se você não edifica o seu irmão com instrução, você não congrega. Talvez você frequente esse lugar. Talvez você frequente reuniões. Talvez nem isso. Mas, mesmo se presente, se você não admoesta o seu irmão, você não congrega. Você já deixou de congregar nessa igreja. E apenas é um corpo moribundo frequentando reuniões solenes. Congregar é falar da palavra de Deus. Isso é vida. É aconselhar, é instruir, é motivar, é corrigir. E isso não parte apenas do púlpito. E uma igreja falha é onde a palavra de Deus parte apenas do púlpito. E nem a igreja, se nem disso, parte. A igreja deve fruir a palavra de todos os cantos, para todos os cantos. Estamos cansados de ver pessoas manquejando em sua caminhada cristã e aguardar pastores para admoestar essa pessoa. Irmãos, igreja é o grupo que acende o nosso coração para amar a Deus. Não são apenas os pastores que admoestam, não são apenas os pastores que congregam nessa igreja.
Toda a igreja instrui cada um dos seus membros. Toda a igreja incendeia o coração para adoração, para confissão, para gratidão, para súplicas e dependência de Deus. Não podemos ser santos sozinhos e isolados. Precisamos uns dos outros, dos conselhos da palavra de Deus operados uns pelos outros. Isso é viver o pacto que você assinou. Você, membro, está nesta noite renovando este pacto perante o povo de Deus e perante o Deus desse povo. Isso é solene. Isso daqui é público. Isso é oficial. Você precisa se encher da palavra e transbordá-la ao próximo. É isso que se espera de todos nós. É isso que você se compromete. Viver em Cristo e transbordar Cristo. Como 1 Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai, edificai uns aos outros, como vocês já estão fazendo nessa noite. Cada um de vocês que levantou e assinou, motivou outros a fazê-lo. Cada um de vocês que se levanta e ergue a sua voz, motiva outros a fazerem. Cada um de vocês que professa que essa graça é maravilhosa, faz ouvidos ouvirem na sua voz que essa graça é maravilhosa. Cada vez que você assina um pacto com a igreja, cantando, amado de minha alma, eu quero viver por ti. Você instrui pessoas a fazê-lo. Esta igreja tem instruído uns aos outros, mas o culto não basta. O culto não basta. O consolo em meio a tantas dores e perseguições vem dos irmãos. O consolo que tanto precisamos em meio aos dias de caos vem dos irmãos. Dias cinzas e de trevas vêm a todo momento e virão ainda em nossas vidas. Precisamos de Deus, precisamos da palavra. E quem pode mediar isso? A igreja. Faça-o. O crescimento também vem da edificação recíproca. Nenhum de nós pode crescer sozinho em Cristo. E nós já estamos crescendo em Cristo. O chamado é: perseverem. Fizemos muito isso esse ano. Perseverem nisso que nós fizemos. Precisamos crescer mais. Perseveremos. Mas ainda há 2 alertas graves no decorrer do texto em Hebreus. E seremos mais breves neles, mas não menos diligentes. Perseveremos no segundo ponto. Sem profanar a aliança. Sem profanar a aliança. Leiamos do versículo 26 ao 31. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, primeira alerta grave é: não profane a aliança. A antiga aliança, ela é de servir a lei e somos insuficientes. Mas a nova aliança é de graça, poder, transformação do pecador, trazendo
separa o povo santo, o perdão e a comunhão. O David falou disso essa manhã. Mas ignorar a conduta cristã e a vida comunitária é pecar, é abandonar Cristo e a sua aliança. E se abandonarmos a cruz, não nos resta salvação. Quantos vemos ao longo dos anos que deixam a aliança, que profanando a morte que nos uniu, em aliança de sangue, profanam o Filho de Deus. Você conhece alguém que tem abandonado a comunhão, a admoestação, profanando a aliança que um dia ele professou fazer parte? Aquele que deixa o amor, o arrependimento e a igreja, passa a viver por si mesmo. Para este, eis o alerta mais severo de todos. Se pela lei eram condenados, imagine quem falhou na lei, correu para Cristo e virou as costas para o povo de Cristo. Abandonar Cristo é deixar a nova aliança. Deixar a nova aliança é trair Cristo, profanando o sangue da aliança e ultrajar o Espírito da graça. Poucos alertas usam palavras tão pesadas, tão severas assim. Quem virou as costas para o Filho de Deus, o que merece? O que vira as costas para o povo de Deus, o que merece? O que ignora a aliança feita com Cristo, de considerar o outro, de estimular em amor e boas obras, congregar e admoestar, o que merece? Até Pedro foi intimado para viver o amor verdadeiro a Deus da forma mais concreta possível. João 21, 15 a 17, diz, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, a terceira vez que Jesus está repetindo: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. As respostas, então, de eu te amo, seguem uma orientação para Pedro. Guie o meu rebanho, apacente as minhas ovelhas. Se ama a Cristo, apacente ovelhas. Amar a Cristo é amar as suas ovelhas. Amar o bom pastor é cuidar de seu rebanho. Virar as costas para o rebanho é ultrajar o Espírito da graça. O que ultrajou, ofendeu, afrontou o Espírito da graça, merece vingança, diz o texto. Não vingança nossa, não vingança do povo, mas do Deus do povo. E horrível coisa é cair nas mãos deste Deus. Quantos profanaram a aliança, conhecendo Cristo e ignorando a igreja dele. Quantos ofendem o Espírito, ignorando a igreja que ele capacita a edificar-se mutuamente. E o alerta continua. Terceiro ponto. Sem abandonar, nem retroceder. Versículos 32 a 39, que dizem: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão.
Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, meu justo viverá pela fé e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, somos dos que retrocedem, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esses irmãos viveram lutas, sofrimentos, foram presos e cuidaram de presos, perderam bens e aceitaram com alegria. Tudo isso porque, no versículo 34, possuíam um patrimônio maior. Eles até com alegria perderam bens, porque eles sabiam que o maior bem é celeste e eles tinham. Lembrem-se, e é um versículo importantíssimo para mim, Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Esse é o Evangelho. Se alguém realmente enxerga o reino dos céus, os tesouros da terra passam a ser insuficientes. É um patrimônio maior. Jesus, nessa parábola, compara ao homem que acha um tesouro oculto, esconde no campo, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo e ter o maior tesouro. Você entrega tudo pelo Evangelho? Você entrega tudo por Cristo? Ou você ainda acha que tem algo mais precioso que Cristo, que a eternidade, que o gozo eterno e celeste? Há alguma área da sua vida que você não entrega a Deus? Essa ninguém toca. Olhe para o patrimônio verdadeiro que você possui, o reino celeste. Nada em nossa vida vale mais que eternidade. Nada é mais prazeroso, rico e completo que Cristo. Nada vale mais que Jesus. O alerta grave aqui é: não abandonem, não retrocedam. Assim, no versículo 35, não abandonem a vossa confiança. Ela tem galardão. Ela não é vã, ela não é sem sentido. Ela tem recompensa digna e superior. Pastor Ciro leu ontem, David leu essa manhã. No Senhor, o vosso trabalho não é vão, não é inútil. 2 Coríntios 4,17. 2 aos Coríntios 4,17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não importa a tribulação, não importa o sofrimento, não importa o amargor dessa vida, por severo que seja, e nós não achamos que não há amargor severo nessa vida. Nós sabemos que há perturbações terríveis, mas todas elas juntas, todas elas somadas, todas elas no mesmo lado da balança, não pesam nada perto do peso da glória eterna. É essa a glória eterna que há prometida para você, acima de toda comparação. Perseverem para alcançar a promessa. Essa assinatura não é simplesmente um capricho, mas um grande chamado à resposta da perseverança. Perseverem para alcançar a promessa. Isso vale mais que a vida. A graça de Deus vale mais que a vida. Continuem firmes para chegar ao destino. Mas saibam, aquele que volta atrás não tem o prazer divino nele. Você quer voltar para trás? Você quer retroceder? Você hesita em assinar? Vimos que comprometer-se é o efeito da palavra e do Espírito em nós. E nós estudamos Esdras e vimos isso nessa sequência. Vamos lembrar, estudamos Neemias.
Neemias 8:3. Neemias 8:3, que diz: e leu no livro, diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O povo ouvia a palavra de Deus, e do ouvir a palavra de Deus veio a transformação. Neemias 9, de 1 a 3, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. É isso que frutificou a palavra neles, cumprimento da palavra, confissão dos pecados, leitura ainda mais da palavra, confissão e adoração. E em Neemias 10, 29, no ápice dos efeitos dessa palavra neles, depois de confessados os pecados e adorado a Deus, Neemias 10, 29, firmemente aderiram a seus irmãos. Firmemente aderiram aos seus irmãos. Seus nobres convieram, numa imprecação e num juramento, que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam, cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Ao assinar, vocês aderiram aos seus irmãos. Fizemos isso firmemente, com convicção. Nós renovamos o pacto coletivo de obedecer a palavra de Deus sob efeitos do Evangelho. Mas aquele que fala, será que eu assino? Será que eu devo ser membro? Será que eu devo me comprometer? O que voltar para trás não tem o prazer divino. Você quer voltar para trás? Você retrocede? Você hesita em assinar o compromisso? A conclusão é que somente Cristo pode te fazer perseverar. Não é de nós. Se nós analisarmos cada uma daquelas letras que assinamos, nós falhamos. Mas não é o nosso acerto que nos leva aos céus, é o acerto de Cristo. E o que nos garante crescermos cada vez mais na santificação deste pacto que assinamos? Cristo e o seu poder. Olha o que diz Judas 1, 24 e 25. Judas 1, 24 e 25. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. É Ele o poderoso para cumprir, é Ele o poderoso para nos guardar, é Ele o poderoso para não nos deixar tropeçar, é Ele o poderoso para nos apresentar com exultação, é Ele o poderoso para nos apresentar imaculados diante da glória do Pai. Ao único Deus nós louvamos por Cristo Jesus. É nele que estamos firmes, é nele que nós perseveramos, é na aliança de graça dele que nós nos aliamos uns com os outros. Essa aliança nossa não é uma iniciativa nossa, é uma resposta a uma iniciativa de Cristo, consumada na cruz e celebrada nos céus de glória para todo sempre. Nós celebramos Cristo neste pacto. Não é a nossa capacidade de perseverar, mas poder de Deus. Você tem falhado? Clame a Deus. Ele está pronto a ouvir o contrito. Você tem sido preservado? Celebre a Deus. Só Ele pode te conduzir até o fim. Nós não podemos ser os que retrocedem. Nós precisamos nos aproximar com ousadia e confiança.
Nós não podemos ser os que profanam a aliança, que se entregam ao pecado e abandonam a igreja. Devemos ser os que se aproximam de Deus, guardam a confissão, consideram uns aos outros, congregam ao admoestar. Então eu vos convido a lerem com confiança em Cristo e convicção de fé o versículo 39 de novo. Vamos ler em Hebreus 10, 39, com convicção. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para... Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Vamos repetir o versículo, novamente, a uma só voz. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. E eu vos convido a se colocarem de pé. E com a maior convicção de todas as duas leituras anteriores, proclamem que vocês são da fé para a conservação das vossas almas. Clamemos mais uma vez este versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém. Vamos orar.